A paz do Senhor a você que nos assiste. Este é o nosso primeiro vídeo no canal no ano de 2024 e, portanto, eu desejo um feliz ano novo para você, para sua família, em nome de Jesus. Que seja um ano de realizações, de conquistas, de experiências boas para a glória de Deus. E no vídeo de hoje, o primeiro tema do ano que nós pretendemos abordar é: você é multidão ou discípulo? Dentre as pessoas que seguiam Jesus, claramente nós podemos perceber dois grupos descritos nos evangelhos. A palavra de Deus registrada no evangelho escrito por Marcos, capítulo 8, o versículo 34, nos diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Note que Jesus, ele chama a si a multidão e os discípulos. Portanto, existem dois grupos que seguiam Jesus, que acompanhavam Jesus. A multidão era aquele grupo de pessoas que tinha prazer em ouvir o mestre, que tinha prazer em ir aonde ele estava, que tinha prazer de ver os milagres que ele realizava, de se alimentar do pão e do peixe que ele multiplicava, que tinha prazer na pessoa do mestre, mas que ainda não tinha um compromisso declarado diante de Deus e diante dos homens com o que Jesus ensinava. A multidão o ouvia, mas não havia um compromisso declarado de fé e de decisão em fazer a vontade de Jesus. Os discípulos, esse outro grupo, eram... A palavra discípulo significa aluno, estudante, aprendiz. Então, os discípulos, eles eram aprendizes de Jesus. Eles eram alunos de Jesus. Eles estavam aos pés de Jesus, compromissados, empenhados em sujeitar a vida deles à vontade do Senhor. Então, no vídeo de hoje, nós vamos pensar como deixar de ser multidão e passar a ser discípulo de Jesus. Nesse texto que lemos, Jesus faz pelo menos três propostas radicais, três desafios radicais aos seus ouvintes, à multidão e aos discípulos. E o primeiro grande desafio que Jesus faz é o desafio do negue-se a si mesmo. E esta é uma mensagem que vai na contramão do mundo, porque o mundo ele ensina que você deve dar vazão aos seus sentimentos, que você deve fazer aquilo que o seu coração deseja, que você deve ter aquilo que você almeja. É isso que o mundo fala. O evangelho, porém, ele nos propõe a dominar os nossos impulsos, a dominar a carne, a ter o domínio próprio, a neutralizar os desejos da carne. Então você quer dizer, pastor, que eu devo abrir mão dos meus sonhos, dos meus ideais, dos meus objetivos? Não, não é isso. A questão é que os nossos ideais, os nossos objetivos, os nossos sonhos, eles precisam se sujeitarem à vontade de Deus. Se os seus sonhos, seus ideais e objetivos estiverem alinhados com a vontade de Deus, é bom que eles se cumpram, que eles se materializem, que eles se tornem reais. Porém, se os nossos planos não forem os planos que Deus tem para a nossa vida, se não estiverem alinhados aos planos de Deus, é melhor que nós abdiquemos da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Porque, como diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 8, os caminhos de Deus são mais altos e os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E o que ele tem é sempre o melhor. Então, quando a nossa vontade não estiver alinhada à vontade de Deus, nós precisamos negar a nós mesmos, abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus, ele é para nós esse modelo, essa referência de obediência à vontade do Pai. O Senhor Jesus, ele disse no evangelho escrito por João, no capítulo 6, no versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O Senhor Jesus, ele sujeitou a sua vida a fazer a vontade do Pai. E nós, a exemplo de Jesus, devemos sujeitar a nossa vida para fazer a vontade de Deus. Então, o primeiro grande desafio que Jesus propõe para a gente deixar de ser multidão e passar a ser discípulo é: negue-se a si mesmo. O segundo grande desafio que Jesus propõe é: tome a sua cruz. Os discípulos e a multidão que ouviam esses ensinamentos de Jesus
Eles já sabiam muito bem o que significava dizer, o que queria dizer, tome a sua cruz. Tomar a cruz é um caminho sem volta. Tomar a cruz é assumir uma firme decisão e não voltar atrás na decisão assumida. No Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 9, a palavra de Deus diz que aquele que lança mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então, portanto, tomar a cruz significa assumir um caminho sem volta. Os ouvintes de Jesus sabiam que quando alguém tomava a cruz nos ombros, ele estava caminhando para uma direção aonde eles não podiam voltar atrás. E quando nós assumimos a firme decisão de ser um discípulo ou uma discípula de Jesus, nós devemos assumir a nossa cruz. Ou seja, estar aos pés de Jesus a qualquer custo, ainda que isso nos custe a própria vida, ainda que isso nos custe ser hostilizado pelo mundo, ainda que isso nos custe privação. Mas nós devemos assumir a firme decisão de seguir com o nosso Mestre e Senhor Jesus. Tomar a cruz. Esse é o segundo grande desafio. E o terceiro grande desafio que Jesus propõe é o desafio do segui-lo. Então ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só é possível seguir a Jesus se nós negarmos a nós mesmos. Não é possível nós seguirmos a Jesus e, ao mesmo tempo, priorizar a nossa vontade. Nós temos que mortificar a carne, mortificar a nossa vontade para viver a vontade de Jesus. Então é necessário negar a nós mesmos. É necessário tomar a cruz, uma firme decisão de segui-lo sem olhar para trás, sem voltar atrás nessa decisão, ainda que isso nos custe muito. E então nós passamos a seguir o Mestre. A 1 de João, no capítulo 2, versículo 6, diz que quem diz que está nele, ou seja, em Cristo Jesus, deve andar como ele andou. Andar em humildade, andar em mansidão, andar em obediência, andar em sintonia com a vontade do Pai, priorizar a missão de Deus no mundo. Então, seguir a Jesus significa ter como prioridade aquilo que foi prioridade para Jesus e rejeitar aquilo que Jesus rejeitou. Amar a Deus significa amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Portanto, o chamado de Deus é para que nós venhamos seguir a Jesus. Nós estamos iniciando um novo ano, o ano de 2024. Assuma essa firme decisão de seguir a Jesus, de trilhar os passos do Mestre. Você não vai se arrepender, porque a melhor decisão é quando nós decidimos nos submeter, entrar nos moldes dos padrões da vontade de Deus. Portanto, siga Jesus. Esses são os desafios e nós precisamos decidir. Nós seremos multidão, um grupo de pessoas que ama ouvir Jesus, que ama ver o que ele faz, mas não se compromete, ou nós seremos discípulos, aprendizes, alunos de Jesus, que estaremos aos pés dele para aprender dele, para ouvir dele e para ser ajudados por ele a fazer aquilo que a palavra nos pede. É uma decisão sua e eu espero que, em nome de Jesus, todos nós venhamos assumir esse firme compromisso de ser discípulo. Aqueles que são multidão, se você que está me ouvindo, você conclui que no momento você é multidão, saiba que a mensagem de Jesus também é para a multidão. Jesus quer que a multidão se torne discípulos. E os discípulos, eles passarão a caminhar com Jesus e a viver os planos de Jesus no ano de 2024 e nos anos que estão por vir, em nome do Senhor. Vamos juntos orar? Pai, nós te damos graça, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Senhor, nós tomamos a firme decisão de ser discípulos teus. Nós não queremos ser apenas multidão que te ouve, que se alimenta do pão que o Senhor oferece, que vê os seus sinais e milagres, mas que não se compromete. Nós queremos ser discípulos, que caminha contigo, que participa das mesmas alegrias e dos mesmos sofrimentos, que ama aquilo que o Senhor ama e odeia aquilo que o Senhor odeia. Nos ajuda a trilhar os seus caminhos, a fazer a sua vontade, a obedecer a sua palavra, a andar de acordo com o teu querer, e que neste novo ano de 2024, ainda mais, nós assumamos firmemente o compromisso de ser mais do que uma multidão,
mas de ser teus discípulos e sermos teus aprendizes, teus alunos, em nome de Jesus. Nos abençoe e seja conosco no ano de 2024, é o que nós te pedimos para a glória do teu nome. Amém.